Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Depois de um ano fora dessa porra dessa plataforma, eu finalmente tô de volta pra fazer alguma coisa que preste, eu acho. E conforme foi decidido na enquete, eu vou ter que explicar sobre energia amaldiçoada. Logo o tema mais demorado que tinha na enquete. Tinha até a opção de escolher outro, só que o povo quer mais que eu me ferre, tá ligado? Mas relaxe que ainda assim também terá vídeos do tal do Jujutsu Kaisen módulo que eu nem cheguei a ler ainda. Eu só sei que tem um maluco lá chamado da bunda que tá lutando contra uma Horaga lá agora. Enfim, começando agora aqui a parada, vamos para a explicação. Energia amaldiçoada é uma forma de energia espiritual que vaza dos seres humanos como resultado de emoções negativas. Eles compõem os corpos de espíritos amaldiçoados e é utilizado por feiticeiros e espíritos para alimentar seu Jujutsu. Emoções negativas como medo, tristeza, raiva, ódio de novo, sei lá, inveja, são a base da energia amaldiçoada. Essas emoções existem em algum grau na maioria dos seres humanos, seja um ódio fraco, um ódio forte, tanto faz. Só sei que de tudo isso, como resultado, os seres humanos possuem energia amaldiçoada a partir desses sentimentos negativos, sabe? Uma energia amaldiçoada mesmo, energia ruim, uma hora ruim. Se essa quantidade for maior que um certo nível, concede à pessoa a capacidade de ver espíritos e enxergar a energia amaldiçoada, né? Técnica essa que é conhecida como percepção, né? A habilidade de humanos com níveis acima da média de energia amaldiçoada, eles podem sentir, né? Ver maldições, Jujutsu e tudo mais. É até um requisito mínimo para você ser um feiticeiro Jujutsu, porque, porra, como é que você vai ser um feiticeiro sem ver maldição? Vai tomar porrada de todo lado, filho. A energia amaldiçoada vaza do corpo humano, acumula-se e se fermenta com o tempo até que um espírito amaldiçoado se manifeste. Porém, isso só acontece com seres humanos normais, já que os feiticeiros são treinados para controlar e canalizar sua energia amaldiçoada em Jujutsu. Além de que eles extraem energia amaldiçoada da menor emoção negativa possível, sem extravasar muito, sabe? A força de um feiticeiro maldição é geralmente avaliada pelos seus níveis de energia amaldiçoada. Uma forte energia pode resultar em impressão física que instila medo naqueles que a sentem, como método de intimidação, como mostrado nessa terceira temporada que tá lançando agora, com o Yuji, o Naoya e o Chozo ficando perplexos ao sentir a energia amaldiçoada gigantesca do Yuta. O mesmo pode ser considerado em uma batalha de Jujutsu, já que é uma maneira de prever seus movimentos, né? A previsão baseada na energia amaldiçoada pode ser contraproducente quando se enfrenta o lutador em casos onde sua proeza física supera sua energia amaldiçoada. Lutadores fisicamente rápidos e fortes com baixa energia amaldiçoada são frequentemente imprevisíveis para feiticeiros inimigos. A habilidade de controlar o fluxo da própria energia amaldiçoada e canalizá-la para realizar certas funções é a base de todo Jujutsu. O primeiro passo para se tornar um feiticeiro Jujutsu, além da percepção de energia amaldiçoada. Há uma grande diferença entre ser capaz de sentir e usar Jujutsu. O Itadori, por exemplo, era capaz de sentir a pressão amaldiçoada ao redor da sua escola, mas não conseguia utilizá-la até se matricular em um instituto de ensino Jujutsu e aprender. Ele foi capaz de utilizar a energia amaldiçoada pela primeira vez em combate, enquanto estava dominado pela raiva e pelo medo. Sim, emoções essa que produz muita energia amaldiçoada, mas não conseguiu fazer em uma situação mais calma alguns dias depois, já que pelas emoções deles estarem no auge, ele manifestou meio que inconscientemente, sabe? Enfim, agora vamos para a explicação do que é uma técnica amaldiçoada, já que, como todos nós sabemos, a energia amaldiçoada pode ser usada para combate, tanto você imbuindo em uma arma, em seu corpo e tudo mais. Porém, é uma maneira de canalizar e soltar ela de seu corpo em formato de uma técnica. Eu não sei bem se deu para entender com uma explicação desgraçada, mas é isso aí. Técnicas inatas são habilidades que usam energia amaldiçoada como combustível, ou técnica amaldiçoada, se refira como quiser. Uma técnica amaldiçoada é ativada através do ato de infundir energia amaldiçoada nela, utilizando um dos dois processos, ou lapso ou reversão. Se a energia amaldiçoada for comparável à eletricidade, as técnicas amaldiçoadas são aparelhos que usam essa energia para funcionar. A energia amaldiçoada é processada através de um procedimento semelhante a uma fórmula matemática dentro do usuário para ativar uma técnica amaldiçoada. Bem, indo agora para um dos processos na qual você pode canalizar e usar sua técnica amaldiçoada, vemos o lapso, que é basicamente o estado normal. Você canaliza a energia do seu corpo e solta a técnica amaldiçoada normalmente.
Já a reversão produz energia positiva, multiplicando negativo por negativo. Isso aí ensina na escola lá pelo 9º ano. Se você não sabe também, pelo amor de Deus. A energia negativa não é adequada para a recuperação, mas a energia positiva pode curar ferimentos físicos. E também a reversão pode, dependendo do caso, reverter o efeito da sua técnica para fazer o contrário. Por exemplo, a técnica do Gojo, o lapso de sua técnica é o azul, que atrai. O reverso dela, né, a técnica de reversão dela é o vermelho, que repulsa, o contrário de atrair. Técnicas amaldiçoadas frequentemente requerem sinais de mão, palavras energizadas ou outros gestos para serem ativados. A habilidade de um feiticeiro é determinada pelo grau em que ele pode minimizar e omitir esses componentes para tornar suas habilidades mais eficientes. Por outro lado, a inclusão proposital de encantamentos ou rituais podem aumentar a eficácia de uma técnica amaldiçoada. Isso é mostrado principalmente pelo Sukuna no arco final do mangá, onde ele praticamente spama rituais, votos vinculativos para fortalecer a sua técnica propositalmente. As técnicas inatas são habilidades únicas, congenitamente gravadas no corpo do usuário, especificamente no córtex pré-frontal direito do cérebro. A maioria dos feiticeiros Jujutsu nasce com a técnica inata que se manifesta por volta dos 5 ou 6 anos de idade e que grava continuamente sua fórmula no usuário ao longo do tempo. As técnicas são proprietárias e compreendem 80% do conjunto de habilidades intrínsecas de um feiticeiro, tornando-as quase impossível de imitar, como um programa de computador protegido por direitos autorais. Na maioria dos casos, uma pessoa só pode ter somente uma técnica inata, porém, existem exceções, como o Kenjaku, por exemplo, que pode trocar de corpos e que tem acesso à técnica esculpida no corpo de seu receptáculo, afinal, a técnica fica gravada no corpo de alguém, então se ele possuir, ele tem. E o Yuta, que só pode utilizar inúmeras técnicas porque a Rika serve como armazenamento externo, já que se você tiver mais de 3 ou 4 técnicas inatas, o seu cérebro pode pifar. Algumas das técnicas inatas mais conhecidas de Jujutsu são: Opa, calma aí rapidinho. Trabalhador ou vagabundo que fica no sofá o dia todo. Imagina só acordar e descobrir que suas emoções viraram cristais espalhados por toda a cidade, e que se não recuperar cada um deles, talvez nunca mais seja inteiro de novo. Lost Emotions começa em Sunheisen, uma cidade comum até que uma explosão inexplicável muda tudo. O céu troca de cor, a cidade entra em colapso e 2 amigos ficam presos nos escombros da própria escola. No meio do caos, Katsu, o garoto de 15 anos, descobre algo ainda mais avassalador. Não sente mais medo, não sente mais nada. Coragem, raiva, tristeza, todas sumiram. E se não as recuperar, ele pode perder quem realmente é. Essa é uma história de autodescoberta, coragem e a luta para se tornar inteiro outra vez. Com mistério, desastre sobrenatural, personagens emocionalmente quebrados e aquele clima de algo muito errado aconteceu aqui. Ah, e se curtir Lost Emotions, confere também a antologia dos mesmos criadores. 3 escritores mandando poemas reflexivos, cheios de interpretação profundas e que você pode até mesmo se identificar, que foi o meu caso lendo o capítulo 1. O lançamento é semanal e só foram lançados 2 capítulos até então, mas os manos são bons no que fazem, isso eu te garanto. O link da Ergo Literature Club, o perfil aonde esses 3 feras, ou seja lá o que você falaria para elogiar eles, postam seus textos, está na descrição. Leia o primeiro capítulo e me diz: qual emoção você acha que seria mais difícil de recuperar se você estivesse no lugar do Katsu? A técnica de boneco de palha de Nobarakugisaki, o santuário de Sukuna, a técnica da razão de Kento Nanami, a transfiguração ociosa de Mahito, a construção de Yorozu e da Maizenin, o Boogie-Woogie do Aoi Todo, a manipulação dos espíritos amaldiçoados de Suguru Geto, a invocação das bestas auspiciosas de Takuma Ina, a formação de gelo da Uraumi, e por aí vai. Também temos as técnicas herdadas, que são basicamente técnicas inatas transmitidas a feiticeiros da mesma linhagem sanguínea. Embora feiticeiros que não vêm de clãs fodas do mundo Jujutsu também possam dar técnicas inatas, já que a Nobara herdou a técnica da boneca de palha dela da avó. Os usuários de técnicas herdadas, de uma certa forma, têm vantagem no início, já que eles têm meio que um manual de como usar. Por exemplo, temos a técnica das 10 sombras do clã Zenin, a técnica ilimitado da família Gojo, a manipulação de sangue da família Kamo, a fala amaldiçoada da família Inumaki e a feitiçaria de projeção da família Zenin. Embora a fórmula para técnicas inatas hereditárias seja acessível apenas aos membros de seus respectivos clãs que herdaram a inscrição, técnicas inatas frequentemente se manifestam naturalmente
somente em feiticeiros, independente da sua linhagem. Suguru Geto, Kito Nanami e Aoi Todo, por exemplo, não vinham de famílias com tradição em feitiçaria Jujutsu e ainda assim puderam despertar suas técnicas amaldiçoadas. Técnicas de extensão são habilidades originais derivadas de técnicas inatas. São basicamente os ataques nomeados, né? São golpes surgidos da habilidade da técnica inata de um usuário. Por exemplo, temos a ressonância, que vem da técnica da boneca de palha de Nobara. Temos o Clivar, o desmantelar, que vem do santuário de Sukuna. Temos o colapso da técnica da razão do Kento Nanami. Temos o roxo do ilimitado e por aí vai. Vamos agora para a explicação do que são técnicas de barreira. Elas são técnicas amaldiçoadas que empregam zonas de barreira para aprisionar entidades dentro de um espaço ou para impedir de entrar nele. Barreiras simples são frequentemente empregadas por aqueles sem uma técnica inata, como os gerentes assistentes da escola de Jujutsu. Para criar uma barreira, um indivíduo constrói uma fórmula dentro de si do zero, adiciona palavras poderosas e então flui energia amaldiçoada através da fórmula para ativar a técnica. Esse processo pode ser complexo até mesmo para os praticantes de Jujutsu mais talentosos. Exemplos de barreira temos barreiras simples, que são usadas para ocultar, conter ou impedir a entrada de qualquer um que tente entrar ali. Temos a cortina, que basicamente ocultam a atividade de Jujutsu de não feiticeiros e também forçam os espíritos amaldiçoados a se revelarem dentro de um espaço específico. Temos as expansões de domínio, que já vamos falar em breve, mas eles são domínio inato manifestado pelo usuário, onde lá ele tem vantagem com sua própria técnica, dentre outras barreiras. Agora, indo para técnicas de antidomínio, elas são contramedidas projetadas para resistir ao ataque certeiro de expansões de domínios opostas. Elas são destinadas principalmente àqueles que não podem expandir seu próprio domínio por qualquer motivo. As artes secretas são técnicas antidomínios únicas transmitidas pelas três grandes famílias de feiticeiros Jujutsu. Existindo há milênios, as três grandes famílias acumularam muitas habilidades secretas para lidar com espíritos amaldiçoados e usuários de maldições. Indo para algumas técnicas antidomínio, temos a Cesta de Vimioka, que é praticamente o predecessor do domínio simples, que ergue uma barreira esférica que assume a aparência de uma cesta trançada envolvendo o lançador. Ela neutraliza a barreira de um domínio expandido para anular seu ataque infalível. Temos o novo estilo da sombra, domínio simples, desenvolvido por Sadatsuna Shiya durante a era Heian como domínio para os fracos. Expande um pequeno domínio e neutraliza um ataque infalível do inimigo, visando a barreira do seu domínio. Arte secreta, emoção da pétala caída, uma contramedida secreta de domínio transmitido nas três grandes famílias de feiticeiro. Em vez de expandir um domínio, a emoção da pétala caída contra-ataca com energia amaldiçoada no momento em que um ataque infalível de um domínio faz contato. Amplificação de domínio envolve o corpo de um usuário em um véu fino de seu domínio e anula automaticamente qualquer técnica amaldiçoada com o qual entre em contato. Um conjurador não pode usar amplificação de domínio e sua técnica inata ao mesmo tempo. Shikigami Jutsu conjura Shikigami para auxiliar o usuário usando uma variedade de métodos. Shikigami simples podem ser invocados por qualquer feiticeiro capaz, mas algumas técnicas inatas também giram em torno da invocação de Shikigami, como é o caso de Moondrags de Junpei Yoshino e a técnica das 10 sombras da família Zenin. Vamos para a técnica amaldiçoada reversa. Ela é uma habilidade avançada de feitiçaria Jujutsu que converte a energia amaldiçoada, normalmente derivada de emoções negativas, em energia positiva e que é capaz de curar, multiplicando a energia negativa por si mesmo, permitindo aos usuários regenerar carne, curar feridas e até mesmo criar novos membros, tornando-se uma habilidade poderosa, porém difícil, crucial para a sobrevivência e aplicações avançadas, como já dito no exemplo do reversão da técnica amaldiçoada vermelho do Gojo. Vamos agora para o último tópico, as expansões de domínio. Elas são técnicas de barreira avançadíssimas e considerada o ápice da feitiçaria Jujutsu. Ela manifesta o domínio inato do usuário na realidade dentro de uma barreira imbuída com sua técnica amaldiçoada inata. Dentro de uma expansão de domínio, as técnicas amaldiçoadas do usuário são aprimoradas e qualquer uma que for ativa tem acerto garantido. Um sinal ou gesto específico com a mão, único para cada usuário, é necessário para expandir o domínio respectivo de alguém. Do lado de fora, uma barreira de domínio comum é envolvida, fazendo parecer uma esfera preta e flutuante que pode até ser movida se necessário. Domínios letais. Domínios expandidos para serem letais são construídos dentro de uma barreira imbuída com a técnica amaldiçoada do usuário. As habilidades do conjurador são amplificadas e quaisquer técnicas amaldiçoadas implantadas do domínio têm a garantia de atingir o alvo. Esse fator de acerto
acerto garantido deriva da técnica imbuída na barreira, o que torna esse tipo de domínio considerado letal. Esses ataques infalíveis até mesmo ignoram o infinito de Gojo. No entanto, nem todos os acertos garantidos são necessariamente letais. O domínio de Hakari Kinji, por exemplo, possui uma função de acerto garantido, mas apenas transfere informações para seu alvo em troca da ativação da técnica mais rápida em força em um choque de domínio. Domínios não letais. No passado, a expansão de domínio era uma técnica mais comum porque os domínios não eram construídos para serem fatais, eles apenas forçavam os alvos dentro dele a obedecer às regras da técnica amaldiçoada embutida. À medida que mais domínios foram construídos para serem letais, o número de usuários diminuiu muito ao longo do tempo. A sentença mortal de Hiromi Higuruma é um exemplo de um domínio antigo, não letal, que força o seu oponente a uma aprovação. E os domínios incompletos são domínios inatos que são expandidos usando apenas energia amaldiçoada sem uma técnica amaldiçoada incorporada. Logo são considerados incompletos, mesmo que incluam uma barreira, como o caso de Megumi Fushiguro, que fez uma barreira fechada à força usando a forma de um ambiente externo que não incorporava ataques infalíveis, afinal ele não imbuiu a técnica dele na barreira e nem é uma barreira propriamente dita. Em resumo, essas são as explicações das técnicas amaldiçoadas e na energia amaldiçoada no geral. Tchau!